Olá, quinta-feira, 28 de março. No Nesp Notícias desta véspera de feriado, a gente vai falar do seu almoço de amanhã. Nesta semana, o peixe é a principal atração das feiras e dos mercados. Crianças aprendem desde cedo que dengue não é brincadeira. Aedes aegypti, chegou a sua hora. A nossa cidade vai botar você pra fora. Começamos hoje mais uma vez falando de dengue. Em média, 21 pessoas são infectadas por dia. Para ajudar a conter essa epidemia, crianças do Parque São Geraldo foram para as ruas buscar o apoio da população. Uma aula de cidadania. Nesta tarde, 70 estudantes do 5º ano do ensino fundamental deixaram as carteiras e as salas. A aula foi ao ar livre, nas ruas do Parque São Geraldo. Ele vai te atacar se você não se cuidar. Eles chamaram a atenção da população para o avanço da epidemia de dengue em Bauru. Esses alunos da Escola Municipal Cônego Aníbal de França percorreram as ruas do bairro com faixas e cartazes. É para levar para as pessoas que é importante não só a comunidade fora da escola, a criança ter isso também, cultivar neles a educação do lixo, a educação de ter uma cidade limpa. Não a sua casa, mas a própria escola, fora da sua escola. A atividade é resultado de discussões feitas dentro da sala. Na escola, as crianças aprendem a viver em sociedade. O mosquitinho tão pequenininho está fazendo um estrago tão grande na nossa cidade. Então a gente mobilizou, fez um trabalho, eles fizeram pesquisas, foram além da sala de aula, foi envolvido os pais para estar conversando sobre isso, mandando pesquisas em cima disso e hoje mostrar o perigo que ele traz para a nossa saúde, né? A ideia dessas crianças é mostrar que a dengue não é assunto só de gente grande, não. E que para conter o avanço da doença na cidade, é preciso o envolvimento de cada morador de Bauru. Aprendam que é importante cuidar do seu quintal, pôr lona nos pneus, virar a garrafa para baixo. Por isso que a gente está fazendo essa passeata, até as crianças conseguem mudar a história, né? Os alunos caminharam e também entregaram folhetos com as principais dicas para evitar água parada nos quintais. A gente acredita que tudo é uma questão de educação. Então nós começamos a analisar os números da dengue na nossa cidade, vimos o crescente número de casos e começamos a envolver os alunos conversando na sala de aula. O objetivo é realmente fazer uma guerra contra a dengue no bairro. Os alunos fizeram a parte deles. Aedes aegypti, chegou a sua hora. Aedes aegypti, chegou a sua hora. A nossa cidade vai botar você pra fora. A nossa cidade vai botar você pra fora. É pra eles não deixar a água parada, para limpar os quintal bem, porque já tá muito caso já de dengue. Cada um pode ajudar esses pequenos no combate à dengue. Que não era pra jogar os criadores de mosquito da dengue, porque eu achei um deles aí e eu joguei a água fora. Pra ninguém ficar doente, essas coisas, pra não morrer. Que tem muita pessoa sendo picada pela dengue, não cuida da casa. Quando chove, eles não tiram a água do pneu, aí fica cheio de dengue. Outras medidas simples podem ser tomadas para ajudar. Evite vasos de plantas com pratos de plástico. Mantenha vasos sanitários e ralos tampados. E, principalmente, descarte qualquer material que possa acumular água e ser criadouro do Aedes aegypti. Essa galerinha cumpriu a tarefa e fez com que alguns adultos também aprendessem a lição. Que a gente tem que cuidar do quintal, né? Para prevenir contra a dengue. Aedes aegypti aqui não! Aedes aegypti aqui não! Olha aí, tá dado o recado das crianças para nós adultos. Uma boa notícia para quem quer curtir o feriadão com sol é que o tempo deve ficar firme até sábado. Veja os detalhes no mapa.
faz sol no estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira. De acordo com o IPMET, o tempo estável permanece até sábado. Bauru segue a tendência estadual de sol nos próximos dias. A umidade do ar agora é de 48%. Temos ventos de brisa leve a 5 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 27 graus. Amanhã deve fazer mais calor e a máxima pode chegar a 30 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 28 graus. Alguns bairros de Bauru podem ficar sem água no fim de semana. No sábado, a CPFL vai realizar serviços na rede elétrica da área onde está instalado o poço Világio 3. Já no domingo de Páscoa, o mesmo serviço será feito na unidade de produção do bairro Jardim América. Se necessário, o DAI vai disponibilizar caminhões-pipa. Informações pelo telefone 0800 771 0195. No próximo bloco, vamos conversar com a antropóloga Michele Bueno. Em discussão, as causas da violência contra a mulher. E ainda hoje... Se quiser almoçar peixe, é bom correr. O movimento nas peixarias já aumentou 30%. Estamos encerrando o mês dedicado às mulheres e nós vamos abrir agora um espaço para conversar sobre as raízes da violência que é praticada contra as mulheres e que, na maioria das vezes, acontece dentro de casa. Quem conversa com a gente é a antropóloga Michele Bueno. Michele, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. Michele, quando a gente fala então da origem dessa violência, isso vem daquela concepção que é quase uma aberração de que a mulher seja inferior ao homem. De onde vem essa violência? Historicamente, sempre a mulher foi pensada como alguém diferenciado dos homens. Os homens sempre foram pensados como o ser humano mesmo. Quando a gente pensava em humanidade, quando os filósofos pensavam em homem, em direito do homem, sempre se pensava na ideia do homem enquanto o homem mesmo, não o homem enquanto humanidade. E as mulheres, nesse sentido, historicamente, sempre tiveram marginalizadas, sempre foram vistas como o outro, sempre como o lado daquilo que falta, a falta do masculino e etc. E todo esse desenvolvimento e todos esses pensamentos, inclusive que tentavam justificar a inferioridade da mulher, todos eles respaldaram esse tipo de ideia, desse ideal, que a mulher ela tem menos direitos e ela tem menos poder na sociedade. Existe uma diferenciação entre homens e mulheres que é transformada em uma desigualdade social. O que isso significa? Significa que a sociedade, historicamente, deixou para o homem o poder. Sempre o homem estava nessa condição de poder. E a mulher sempre ficou à margem e sempre numa condição de dominada nas relações. Isso foi se permeando durante a história, foi se constituindo. Inclusive, agora, quando a gente pensa em enfrentamento de violência contra a mulher, é algo muito novo, historicamente. Você pensar que a mulher também tem direitos e que a mulher, a gente precisa reivindicar a igualdade. Que hoje sou inaceitável não pensar assim, mas ainda é muito recente. Sim, ainda é muito recente, muito recente. Isso tudo é um processo histórico de 100 anos para cá. O movimento de mulheres ele se consolidou muito recentemente, foi de alguns séculos para cá, sendo que tentando combater um tipo de ideal, um tipo de pensamento que estava assentado há muitos outros séculos. Então, a gente pensar hoje que os homens eles têm mais poder do que as mulheres, para algumas pessoas isso pode parecer estranho, mas isso foi como que a sociedade se pautou e se constituiu durante muitos séculos. E por que essas divergências, na maioria das vezes, elas vêm à tona dentro da própria casa? Por que a maioria das agressões acontecem em casa? Porque quando a gente fala de violência doméstica e violência contra a mulher, a gente está falando de um tipo de violência que justamente se dá nessas relações que são relações íntimas. É um tipo de violência diferente, por exemplo, quando você pensa num homicídio ou num homicídio depois de um assalto,
Coisas desse tipo, uma briga de vizinhos, ou então mesmo quando você é agredido moralmente pelo seu chefe. Quando você estabelece essas relações, esses tipos de violência são mais fáceis de você, inclusive, combater, porque você não tem nenhum tipo de afetividade. A violência contra a mulher é uma violência bastante complexa que acontece porque justamente envolve uma relação de afetividade. As pessoas ali, em princípio, têm uma relação muito íntima. E, a princípio, elas também não gostariam de se desfazer dessas relações. É uma relação de família. Por isso que muitas mulheres acabam se submetendo a essa situação de agressão, né? Sim, porque, inclusive, elas estão dentro de uma... A relação se torna violenta, mas é uma relação familiar, em que as mulheres muitas vezes querem manter. E querem manter não só porque às vezes gosta do marido ou alguma coisa na esfera sentimental, mas muitas vezes também, inclusive se a gente pensa nessa desigualdade entre homens e mulheres, muitas vezes porque elas ficam com medo de se separarem e não ter, por exemplo, condições financeiras de cuidar dos filhos, e aí não ter como ter uma preocupação, inclusive, de se elas vão conseguir cuidar dos filhos ou não, independentemente do marido. Enfim, por exemplo, quando a gente percebe dados sobre renda entre homens e mulheres, ainda está muito presente a desigualdade, por exemplo, de renda, certo? O IBGE mesmo divulgou no censo de 2010 que as mulheres, em média, ganham 30% menos que os homens. Num contexto da sociedade, em que as mulheres já ganham menos que os homens, elas conseguirem, por exemplo, sair de uma relação de casamento para se manterem sozinha com os filhos, é um complicador. Ela não ter dinheiro para poder se sustentar sozinha, seu marido, é um complicador, o que faz com que muitas delas, inclusive, continuem nessas relações que são relações violentas. Michele, e essa questão dos filhos? O fato dessas crianças conviverem num ambiente com a violência, elas tendem a levar essa violência, a achar que isso seja natural e levar para suas relações futuras? Existem duas possibilidades, né, no mínimo. Primeiro, uma possibilidade de realmente se aprender que talvez seja daquela forma que as relações tenham que se dar e achar que aquilo é o normal, que é o natural da relação, mas existe uma outra possibilidade também das crianças reagirem a isso e justamente quando crescerem buscar relações em que aquilo não se repetisse, que não se repita, que não aconteça novamente. Inclusive sendo incentivadoras das mães para que elas saiam dessa situação. Sim, né? Inclusive muitas crianças, existe muitos relatos de mulheres que apontam isso, que o quanto que os filhos foram importantes nessa coragem de sair dessas relações, de romper essas relações. E tratar o agressor, Michele, isso seria uma solução possível para essa situação? Isso é uma solução não só possível, como necessária. Precisa, ao mesmo tempo que se precisa ter uma rede de atendimento para as mulheres agredidas, precisa, em contrapartida, também ter uma rede de atendimento para os agressores. Porque da mesma forma como as mulheres elas são vítimas de toda essa desigualdade social que existe, que coloca-as numa condição de subalternidade e de submissão, em contrapartida, os homens eles também estão dentro de todo esse emaranhado social que faz com que, inclusive, eles acreditem que a masculinidade deles dependa da agressividade, que a agressividade é uma das formas deles provarem que eles são homens o suficiente. Então, eles também precisam ter atendimento, eles também precisam ter um tipo de acompanhamento. Assim como eu acho que também é necessário, não só atendimento às mulheres no âmbito psicológico e jurídico, como seria interessante a gente começar a pensar também em formas de encaminhamento profissional dessas mulheres, recolocação no mercado de trabalho, fazer com que elas também consigam ter autonomia financeira. Acho que tudo isso pode ser atrelado e feito ao mesmo tempo. Com certeza. Michele, muito obrigada. Obrigada a você. O Nesp Notícias vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta. Muita gente está contando os minutos para a quinta-feira acabar e o feriado começar. A Polícia Rodoviária e as concessionárias das estradas que cruzam a região preparam operações especiais. Para verificar se os motoristas estão excedendo os limites de velocidade, a Polícia Militar conta com 125 radares portáteis e mais 61 radares inteligentes. O Tenente Fernando Ferreira de Moraes vai explicar para a gente como é que eles funcionam. Esses radares chamados inteligentes, também denominados OCRs, eles identificam a placa por meio de um sistema bem conhecido já, que é o OCR, né, reconhecimento óptico de caracteres.
ele faz a leitura automática das placas que estão em movimento. Então ele é acoplado na viatura, enquanto a viatura se desloca, vai fazer uma leitura das placas. Automaticamente, por um netbook, é feita a consulta dessas placas. E havendo algum problema com esse veículo, seja ele produto de roubo, furto, estelionato, licenciamento, qualquer coisa que esteja registro de irregular com esse veículo, o policial é cientificado. A partir de então, o policial faz a abordagem a esse veículo e adota as providências legais pertinentes. Bom, além dos radares, a polícia também conta com 300 bafômetros, não é mesmo? Tenente, quem vai ser fiscalizado? Só aqueles que tiverem sinais de embriaguez? Sim, durante as fiscalizações, os policiais analisarão se as pessoas apresentam ou não sinais notórios de estarem sob efeito de álcool. Qualquer indício que a pessoa possa manifestar, voz pastosa, hálito etílico, olhos avermelhados, características já bem conhecidas. E a partir de então a pessoa será convidada a soprar o etilômetro. O que acontece com quem for flagrado então no bafômetro? Se for constatado que a pessoa está sob efeito de álcool, a pessoa vai ser autuada, né? Uma autuação no valor de aproximado de R$ 1.915. Terá o veículo recolhido até que seja apresentado um condutor habilitado. E dependendo do caso, pode ser conduzido também à delegacia, né, caso incorra em crime. Bom, e para viajar com segurança, quais são os melhores horários e quais são aqueles que devem ser evitados? Os horários a serem evitados, que são aqueles de pico, que tem maior movimento nas rodovias, serão hoje na parte da tarde, a partir das 14, 16 horas aproximadamente, até por volta de 22 horas. E no domingo, o movimento de retorno, que é a partir das 14 horas até por volta das 20 horas. Obrigado pelas informações. Para quem precisar falar com a Polícia Militar Rodoviária, o telefone aqui da base na rodovia Marechal Rondon é o 3223-7132. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. E o feriado de amanhã altera a prestação de serviços públicos. É que nesta sexta-feira santa não há expediente na Prefeitura. Confira como ficam os serviços municipais em Bauru. De acordo com a Prefeitura, neste feriado os atendimentos médicos de urgência e emergência são feitos nos pronto-socorro central e infantil, além das UPAs Bela Vista, Ipiranga e Meridota. As ambulâncias do SAMU também atendem 24 horas. Na parte do lazer, o zoológico fica aberto de sexta a domingo das 8 da manhã às 5 da tarde. O Jardim Botânico também permanece aberto todos os dias, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. O DAI, Departamento de Água e Esgoto, mantém plantão para atendimento pelo telefone 0800 7710 195. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento informa que as feiras livres funcionam normalmente durante o feriado e também no final de semana. O Poupa Tempo não abre na sexta nem no sábado. As atividades normais serão retomadas na segunda-feira, dia 1º de abril. Os ecopontos ficam fechados nesta sexta-feira, mas funcionam no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. A coleta seletiva, realizada pela Secretaria do Meio Ambiente, será suspensa na sexta-feira. Nesta sexta, o transporte coletivo urbano acompanha a tabela horária de feriado. No sábado, segue a tabela convencional dos sábados. E no domingo, valem os horários habituais dos domingos. A coleta de lixo comum está suspensa nesta sexta, mas funciona normalmente no sábado. Se você pretende comer peixe amanhã, é bom se apressar. O movimento nos supermercados e peixarias da cidade aumentou. Nesta semana, a banca mais concorrida na Feira do Bela Vista é a do peixe. Os mais procurados são bacalhau, sardinha, filé de pescado e de badejo. No dia em que os católicos não comem carne vermelha, eles vão estar na mesa de muitas famílias. Sexta-feira santa não pode faltar um peixinho na mesa. Não pode faltar, né? É sagrado, né? É sagrado. A gente gosta de peixe, é tradição, né? A gente tem que seguir, né? A sardinha é o carro-chefe. Frita ou na brasa é um prato que agrada o paladar e o bolso. Limpa e fresca, o quilo é vendido a R$ 12,80. Quem quiser garantir um peixe fresco no almoço de amanhã, é bom ficar esperto. Acabamos tudo. Essa banca começou a funcionar às 6 horas da manhã. Às 8h30, todos os 170 quilos de bacalhau já tinham sido vendidos. E dos 250 quilos de sardinha fresca, só tem mais um pouco, que não deve durar até o fim da feira. O faturamento desse pessoal aumenta até 60%. Bom para o feirante, que fica sorridente a semana toda.
esse aumento no faturamento aí? Dá uma ajuda para o feirante nessa época, né? Sem dúvida, né, meu? Dá para ficar uma semana sem trabalhar depois. Já nesta peixaria, o movimento cresce entre 30% e 40% nos dias que antecedem a Sexta-feira Santa. Aqui, o bacalhau é o mais procurado. Tem 2 tipos que eu faço. É ele ensopado, né? Com batata, com brócolis e aquela azeitona, aquelas coisas todas. E tem ele na grelha também. Fresco, o peixe de água salgada sai por R$ 18,00 o quilo. Dessalgado fica entre R$ 43,00 e R$ 58,00. E para atender a clientela, o comerciante tem que se preparar para a data. A gente faz uma previsão, né, de aumento de venda de 30% a 40%, já prevê e já compra mais. E além disso, a gente liga para o fornecedor, se faltar alguma coisa, eles mandam na hora. Mas os peixes não devem ser consumidos só na Semana Santa. Devem ser rotina no nosso cardápio e na lista de compras do supermercado. O peixe, assim como todo o alimento de origem animal, ele é muito rico em proteínas, tá? Mas o peixe também ele tem muito ferro, muito zinco, muito selênio e a famosa gordura ômega 3 e ômega 6, que é essencial para prevenir uma série de doenças, principalmente as doenças do coração. A gente fica por aqui. Bom feriado para você. O Nesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.